Fala espartanos e espartanas, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo e nesse vídeo aqui eu quero comentar com vocês sobre a categoria Open do Detroit Pro, show que aconteceu nesse último final de semana, do dia que eu tô gravando esse vídeo para vocês, onde tivemos campeão do show, o nosso mano Mohamed Fodá, cara lá dos Emirados Árabes, que acabou sendo campeão de forma unânime, tendo aqui um total de 3 votos para ele se tornar, votos válidos, né? 3 árbitros com notas válidas que colocaram ele em primeiro lugar, nas prévias, nas finais, totalizando 6 pontos e ficando em primeiro lugar. Segundo lugar tivemos o Blessing Awodibo, que acabou que já não teve uma pontuação unânime aqui. Em terceiro lugar tivemos o Elias Macau, em quarto o Patrick Moore, e esses são os principais atletas que eu vou comentar com vocês, e claro também, lógico, né, não podemos deixar de falar sobre o Leandro Pérez. Vou até separar algumas imagens dele aqui também pra gente poder dar uma olhada junto no final desse vídeo, que vale a pena, é claro, pra gente poder falar sempre dos brasileiros que estão competindo nos shows de mais alto nível. E bom, a disputa aqui do título ficou entre esses dois, o Mohamed Fodá e o Blessing Awodibo, e uma coisa que eu quero comentar com vocês, que eu acho que é muito interessante, é a questão da qualidade do palco que existe no Detroit Pro. O Detroit Pro é um show que, na minha opinião, ele tem o melhor palco do bodybuilding, por uma questão muito simples. Eles colocam, ó, como vocês podem ver aqui no confronto dos quartos, o primeiro call-out aqui, o confronto do top 4, eles simplesmente colocam um fundo todo preto, uma iluminação muito boa e realmente que dá um contraste aqui com a pintura de todos os atletas que estão aqui. E aí você fala assim, pô João, mas aí e os patrocinadores? Pro pessoal que tá lá assistindo, eles botam os patrocinadores lá em cima, onde não fica visível na câmera, mas quem tá lá aparece, e simplesmente pro pessoal que tá assistindo a transmissão, no caso, eles fizeram uma transmissão no YouTube de forma gratuita para quem quisesse acompanhar o show, e com isso eles conseguem chegar em muito mais pessoas, ter muito mais alcance, expor muito mais as marcas que estão patrocinando o evento, e eles colocam de forma digital. Igual eu venho aqui e eu troco as telas para vocês, eles fazem a mesma coisa lá, através ali do sistema deles, e eles conseguem colocar todos os patrocinadores passando aqui embaixo, sem ofuscar os atletas, sem colocar aquele telão de LED lá atrás que acaba chamando mais atenção do que o principal, que são os atletas. Então, só para vocês terem uma comparação, essa questão do palco eu acho muito relevante, por isso que eu tô me apegando um pouco a ela, mas ó, olha isso aqui, o Arnold Classic Ohio que a gente teve nesse ano, como o palco lá atrás, que fica cheio dessas cores, com um monte de LED, esse telão, não dá esse contraste, você acaba perdendo muito detalhe, você não consegue ter ali o contorno dos atletas que estão competindo. Então olha aqui, a gente tá vendo 3 atletas da categoria Open de mais alto nível, só que você não consegue ver o quão bem condicionado que eles estão, você não consegue ver muito bem a questão de, pô, como que é o detalhe do músculo e tudo mais. Agora quando a gente olha aqui, olha a diferença, é nítido, sendo que o Arnold tem muito mais orçamento do que o Detroit, e o Detroit faz um serviço muito mais bem feito em relação à questão de qualidade de palco, na minha opinião. E aí, pra gente poder comentar aqui sobre o resultado, na minha opinião, acho que o Mohamed Fodá ter ganhado foi justo. A grande polêmica que gerou, que eu vi muita gente comentando, é que talvez esse maninho aqui, que foi em terceiro lugar, deveria ter ficado na frente do Blessing, porque o Blessing, ele tá com uma cintura realmente muito desgastada. Ele é um cara que, quando ele surgiu, eu lembro que eu não fazia vídeo na época, mas eu tinha o pensamento que a gente tinha os caras que era meio que mass monster da categoria Open, e a gente tinha uns caras de uma nova geração que vinha sendo sinônimo de estética. Aí a gente falava do Rafael Brandão, a gente falava do Regan Grimes, a gente falava do Samson Dauda, a gente falava do Blessing, a gente falava desses caras. Só que eu acho que isso já ficou um papo pro passado. O Blessing, ele sofreu uma lesão muito grave no joelho, ele perdeu muito volume de perna por causa disso, porque ele não conseguiu treinar mais da mesma forma. Então vocês podem ver como a perna dele não tem um corte que chama tanta atenção, não tem tanto volume em comparação com esse cara que ficou em terceiro aqui. A perna dele é muito melhor, na minha opinião, a cintura dele é muito melhor e ele parece pra mim mais volumoso. Então eu acho que o justo seria realmente esse cara ter ficado em segundo e o Blessing em terceiro, e até perigando ali pra poder perder a terceira colocação também pro Patrick Moore, por causa que o Blessing realmente, o shape dele, ele é muito volumoso, só que a linha realmente ele perdeu demais. Ele tem
o oblíquo saltando muito pro lado, então eu acho que isso prejudica muito o shape dele, mas de resumo, eu acho que foi justa aqui a colocação, tirando só realmente essa segunda posição do Blessing, eu acho que foi justo o Mohamed Foda ter ficado aqui com o título. Como vocês podem ver ele esposando aqui, dá pra gente ver que realmente ele tava muito seco, tava realmente na pele, e é um cara muito volumoso, é um cara que tem um shape muito bom, e é um cara que a gente sabe que sempre vai pegar ali colocação dentro do top 15 do Mr. Olympia, né? Bom, e aqui pra gente poder dar uma olhada no top 6 final, que no começo do show, o Leandro Pérez tinha ficado nesse primeiro call-out aqui, só que aí depois, com as comparações, ele foi sendo jogado para trás e ele acabou sendo colocado para o outro call-out, por isso que ele acabou ficando com a 8ª colocação. Então, só separar para vocês aqui o Leandro Pérez para a gente poder dar uma olhada. Bom, então tô aqui no perfil do Miguel Chain, deixa aí uma recomendação para vocês, lógico, né, que vocês devem conhecer ele, mas na minha opinião, o cara que faz o melhor trabalho de jornalismo do bodybuilding. E aqui a gente pode ver como aquilo que eu comentei com vocês. No primeiro call-out, na primeira chamada, o Leandro Pérez tinha ficado aqui, eles fizeram um call-out de 7 atletas, tinham colocado o Leandro Pérez aqui, e eu tava vendo se eu não me engano foi o Leandro Oste comentando, e eu concordo muito com ele, que quando o cara, a primeira vez que os árbitros batem o olho nele, vê que o cara é bom, eles rapidamente separam esse cara pro primeiro call-out, e a gente pode perceber que todos os shows que o Pérez vai, acontece isso com ele. Depois ele acaba caindo em algumas posições, e alguns shows que ele vai de mais alto nível, por uma questão da competitividade, e aí realmente você tem que ir procurando defeitos, aí você começa a comparar ele com outros atletas e ele vai perdendo. Então, é uma questão que estrutura, linha para Open, ele tem e muito, ele é muito grande, é um cara realmente muito impressionante, só que aí depois você vai pegando pequenos detalhes, pequenas coisas ali, e lembrando sempre que isso aqui é só a minha opinião, que não vale de merda nenhuma, como eu sempre falo para todos vocês, porque eu nunca vou ter 10% do shape de um atleta como o Pérez, eu tô aqui só comentando minha opinião de fã para fã com vocês, de forma mais respeitosa que eu consigo aqui, tá? E assim, ele acabou caindo em algumas colocações, e ele próprio já comentou, o treinador dele já comentou também, que foi muito uma questão que eles erraram na finalização. Ele veio realmente ali com muito mais água do que deveria, foi basicamente uma questão que faltou algumas semanas de preparação. Se tivesse 2 semanas a mais, 3 semanas a mais de preparação, a gente com certeza veria esse shape aqui com muito mais condicionamento, com muito mais marcação, porque o volume tá aqui. Eu acho que ele conseguiu colocar muito volume comparado com o último show que ele competiu, que se eu não me engano foi o Pittsburgh, né, do ano passado, mas esse shape aqui, colocando um pouco mais de condição, tenho certeza que vai ser um shape muito impressionante, um shape que com certeza tem nível para poder ganhar um show nesse patamar aqui, um show importante como o Detroit tem se consolidado, e é um cara que pode pegar colocação dentro do Mr. Olympia, na minha sincera opinião. Beleza? Bom, foi esse o vídeo então, encerrar por aqui, quero agradecer demais a todos vocês que assistiram, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal. Caso você não seja inscrito ainda, dá uma olhada também se você já deixou o seu like aqui para poder apoiar o nosso projeto, fazer com que esse vídeo chegue em cada vez mais pessoas. Agradeço demais você que viu até o final, falou e até o nosso próximo vídeo.